E aí, noveleiros? Prontos para mais um resumão daquele jeito? Com muita fofoca e zero enrolação? A novela tá quente e eu já separei tudinho para você não perder nada. Então já deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários de qual cidade você tá me assistindo. Bora começar essa fofoca diária. Quinta-feira, 9 de outubro. O silêncio que dominou o enterro de Odete começa a se transformar em inquietação logo após a cerimônia. A figura da empresária, agora ausente, continua exercendo enorme influência sobre todos, e o peso de sua morte paira como uma sombra que ninguém consegue dissipar. O clima é de suspeita generalizada, e cada olhar lançado no velório já havia insinuado que muitos ali tinham razões para desejar o fim da matriarca. Não à toa, a investigação se torna imediata, e o delegado Mauro decide acelerar os passos, ciente de que quanto mais rápido agir, maiores as chances de encontrar a verdade. No dia seguinte, a delegacia se transforma em palco para uma série de revelações. Suspeitos pela morte de Odete dão seus depoimentos, um após o outro, cada um carregando suas próprias verdades, mentiras e versões cuidadosamente preparadas. O ambiente é austero, paredes claras, mesa de madeira robusta, uma cadeira para o delegado e outra para cada depoente. Mauro mantém o olhar firme, observando gestos, pausas e contradições, mais atento ao que não é dito do que as palavras que preenchem o espaço. A primeira a entrar é Maria de Fátima. Ela encara a sala com um misto de arrogância e insegurança. A jovem, que nunca deixou de cultivar ambições próprias, agora se vê na linha de frente das suspeitas. O delegado inicia o questionamento sobre seus últimos contatos com a vítima. Maria de Fátima insiste que não esteve próxima de Odete na noite da morte, mas seu tom vacilante denuncia tensão. Mauro observa como ela evita detalhes, como seus olhos desviam quando o nome da empresária é mencionado. Pressionada, ela admite que se encontrou com a mãe dias antes, mas garante que nada além de discussões familiares ocorreu. O delegado anota, sabendo que o histórico de chantagens entre mãe e filha coloca Maria de Fátima como uma das peças centrais da investigação. Logo em seguida, é a vez de César. O empresário chega elegante, mas nitidamente preocupado. Sua ligação recente com Odete, marcada por um casamento polêmico e cercado de interesses, torna-o inevitavelmente suspeito. Mauro pergunta diretamente sobre o relacionamento deles. César afirma que, apesar dos rumores, nutria carinho por Odete, mas não esconde atenção ao ser confrontado sobre o contrato de casamento que lhe garantiria metade da TCA em caso de morte da esposa. Ele nega qualquer envolvimento no crime, mas suas respostas calculadas revelam um homem consciente de que cada palavra pode comprometer seu futuro. Para Mauro, fica claro que César tenta se proteger, mas ao mesmo tempo não consegue afastar as sombras da ganância que recaem sobre ele. O próximo chamado é Marco Aurélio. Agora indicado por Afonso e Heleninha como substituto de Odete na presidência da TCA, ele entra com o ar de quem deseja se mostrar firme, mas traz no olhar um cansaço evidente. O delegado o interroga sobre a relação com a ex-sogra, e Marco Aurélio adota um discurso controlado. Afirma que, apesar de desentendimentos, respeitava a importância de Odete para a empresa e para a família. Mauro, no entanto, lembra dos conflitos recentes, das acusações de desvio de dinheiro e das disputas pelo poder. Marco Aurélio responde que todos esses assuntos estavam sendo tratados de forma administrativa e que não havia razão para transformar divergências profissionais em crime. O delegado não rebate de imediato, mas anota cada frase. Para ele, a serenidade do executivo pode ser apenas fachada, e a possibilidade de um crime motivado por poder continua em aberto. O ambiente fica ainda mais tenso quando Freitas é chamado. O funcionário, cuja relação com Odete sempre foi marcada por lealdade e segredos, chega nervoso, ajeitando os óculos e evitando olhar diretamente para o delegado. Mauro questiona sobre sua presença na sala de Odete antes do enterro, fato já comentado por Consuelo. Freitas afirma que entrou apenas para se despedir, mas a explicação soa frágil. Quando Mauro pergunta sobre sua relação com Marco Aurélio, ele hesita, recordando-se das conversas, das propostas de desvio e das manipulações de Mário Sérgio. O delegado percebe a contradição. Um homem que sempre se apresentou como fiel agora parece dividido, como se carregasse mais informações do que está disposto a revelar. Heleninha também presta depoimento. A sobrinha de Odete chega abatida, trazendo nos ombros o peso da morte da tia e das próprias lutas internas. O delegado pergunta sobre sua última interação com a empresária. Heleninha relata os atritos familiares, fala do clima tenso entre todos e não esconde que muitas vezes se sentia pressionada e julgada por Odete. No entanto, faz questão de afirmar que jamais teria coragem de atentar contra a vida dela. Mauro observa a fragilidade da mulher,
O olhar que revela sinceridade, mas sabe que até mesmo os mais frágeis podem ser movidos por ressentimentos acumulados. O depoimento de Afonso é igualmente revelador. Ainda abalado pelo tratamento de saúde e pelas desavenças com a mãe, ele se apresenta com a voz embargada, mas determinada. Afonso declara abertamente que, dias antes da morte, comunicou a Odete que não era mais seu filho. O delegado anota a frase com atenção redobrada. Embora não haja uma acusação direta, a declaração de rompimento coloca Afonso em posição delicada. Ele insiste que jamais faria mal à mãe, apesar das diferenças, e que sua preocupação no momento era apenas com a família que está formando ao lado de Solange. Mauro observa cada detalhe, o tom sincero, mas também a dor que pode facilmente se transformar em ressentimento. A cada depoimento, a teia de relações se mostra mais complexa. Consuelo, ao ser ouvida, confirma que viu Freitas entrando na sala de Odete de maneira suspeita. Não acusa diretamente, mas deixa claro que não confia no funcionário. O delegado percebe que as palavras dela reforçam ainda mais a sombra que paira sobre o homem. Em meio a todos os relatos, o nome de Mário Sérgio também surge como peça central. Embora ainda não tenha sido formalmente convocado naquele momento, os depoimentos mencionam sua influência, sua proximidade com tanto Marco Aurélio quanto Freitas, e sua habilidade em manipular situações. Mauro, anotando cada referência, entende que em breve terá de ouvir o assessor, ciente de que ele pode guardar segredos determinantes. Os depoimentos seguem durante horas, cada um abrindo novas linhas de investigação. A cada palavra registrada, o delegado Mauro sabe que está diante de uma trama de interesses cruzados, marcada por ambição, ressentimento e medo. A morte de Odete não é apenas um crime comum, é o desfecho de anos de conflitos acumulados, de relações corroídas pelo poder e pelo dinheiro. Quando a última testemunha do dia deixa a sala, o delegado permanece em silêncio, observando suas anotações espalhadas pela mesa. Em cada depoimento, há verdades e mentiras entrelaçadas. Uns tentam se proteger, outros se acusam mutuamente, e alguns se escondem atrás de discursos emocionais. Mauro respira fundo, ciente de que ainda há muito a ser descoberto. Mas uma certeza já se forma em sua mente: a morte de Odete não ficará impune. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.